Olá, sejam bem-vindos ao meu vídeo sobre horta em pequenos espaços, que tem como objetivo auxiliar na escolha e plantio de horta em espaço urbano reduzido. Possuir uma horta dentro de sua casa possui várias vantagens, entre elas, consumir alimentos mais saudáveis, livres de agrotóxicos, modificação dos hábitos alimentares com a descoberta de novos sabores, ter sempre em mão e em casa alimentos frescos e saudáveis, a sensação de bem-estar de saber que está consumindo um alimento que você mesmo plantou, cuidou e cultivou, aumento do contato com a natureza, principalmente para quem mora em grandes centros urbanos, onde quase tudo é concreto, e por proporcionar um novo hobby, tão importante na vida estressante que levamos e também na atual situação que estamos vivendo devido à Covid-19, visando sempre uma melhoria na nossa saúde mental e emocional. Para um cultivo, é ideal o conhecimento dos fatores que afetam o desenvolvimento das plantas. Um dos mais importantes é a água. Esta tem função estrutural, transporte de nutrientes e crescimento da planta. A disponibilidade de água diminui à medida que a planta a utiliza. Por isso, é muito importante ter um bom controle da irrigação, não deixando faltar água e nem encharcar demais o solo. As hortaliças demandam constante irrigação, sendo em grande parte diária, dependendo da sua idade. Uma maneira fácil e prática de ver se a planta está precisando de mais água ou não é colocar o dedo na terra. Se a terra estiver muito úmida, não é necessária irrigação, mas se a terra estiver seca, você deve irrigar. A água também deve ser de boa qualidade, pois a planta será consumida in natura. Outro fator importante para o desenvolvimento da planta e também para realizar a escolha da espécie mais adequada ao seu espaço é a luminosidade. Toda planta precisa de luminosidade. Sendo assim, mesmo que o local de sua horta não tenha sol direto, é importante que seja um local arejado e com luz. Plantas como alho e cebola são exemplos que precisam ficar recebendo luminosidade por muitas horas, 10 a 12 horas. São as plantas de dias longos. Já as hortaliças folhosas, pimentas e pimentões em geral, precisam de cerca de 5 horas de luz por dia. São as plantas de dias curtos. E por fim, o solo, mas não menos importante. O solo deve ser fértil e esse deve apresentar quantidade razoável de matéria orgânica. Quanto mais escuro, maior a quantidade de matéria orgânica presente no solo. Também deve ser capaz de reter água, ser permeável e apresentar os minerais essenciais para o cultivo. Hoje se tem a facilidade de achar em lojas de agropecuárias ou então floriculturas substratos prontos para hortaliças, com as características e minerais ideais. Para o plantio em pequenos espaços, não é recomendado espécies que possuem raízes e tubérculos, como a batata, a cenoura, a beterraba, o alho e a cebola, por necessitarem de espaços maiores. A escolha da espécie de interesse deve ser de acordo com o ambiente, luz e espaço. As plantas de dias curtos florescem quando submetidas a períodos de luminosidade inferiores a um certo valor crítico. Por exemplo, nessa primeira, o período crítico é de 8 horas. Se ela receber 12 horas de luminosidade, ela não irá florir. Já as plantas de dias longos necessitam de período de luminosidade maior que o seu valor crítico. O crítico é de 16 horas. Ela recebe apenas 8 horas. Ela não irá florir. E as plantas indiferentes ou neutras florescem independentemente do comprimento do dia. Nessa tabela, temos alguns exemplos de espécies que se adequam à sombra e as que precisam de muito sol. A hortelã é uma espécie que se adapta bem em qualquer ambiente, mas é importante fornecer a ela um ambiente com bastante claridade. Já o orégano é um tempero que quanto mais luz receber, mais saboroso fica, mas ele também resiste a ambientes onde não bate sol direto. Para montar sua horta, primeiramente é necessário um recipiente que o tamanho seja de acordo com o espaço que será utilizado. Esses recipientes podem ser vasos, jardineiras, pneus, garrafas PETs, canos de PVC, baldes, entre outros, desde que tenham profundidade de no mínimo 20 centímetros.
Utiliza-se a manta bedim e argila expandida ou então pedra para montar o dreno do recipiente, que é necessário para que a água não fique retida e não mate a planta por encharcamento. Para preencher o recipiente, é recomendado o uso de substrato comercial ou substratos próprios para hortaliças, ou então pode-se utilizar terra de barranco, desde que seja peneirada e completada com adubo orgânico, esterco de boi, galinha ou cama de frango, sendo estes de boa procedência para evitar a contaminação. E por fim, as mudas. Procure comprar mudas em locais conhecidos e de confiança, para evitar erro nas espécies e que essas não sejam contaminadas. É comum o uso de sementes no plantio. Essas podem ser encontradas em agropecuárias. No momento do plantio, preste atenção nas recomendações do fornecedor, que muitas das vezes vem no verso do pacote. Agora, vou mostrar a vocês como montar seu vaso de hortaliças. No meu caso, escolhi uma jardineira de plástico pequena. Como vamos montar o dreno, é necessário realizar pequenos furos no fundo da jardineira. Isso pode ser feito com o auxílio de uma furadeira. Primeiramente, vamos fazer uma pequena camada de argila expandida no fundo da jardineira. Agora, medimos o tamanho necessário de manta bedim e colocamos por cima da argila. Está pronto o nosso dreno. No próximo passo, vamos utilizar o substrato. Vamos colocar uma fina camada de substrato sobre a manta. Espalhando uniformemente no vaso. Agora, vamos para as mudas. Elas podem ser retiradas dos saquinhos com auxílio de um canivete ou faca. Posiciona-se no local escolhido. E repetimos o passo para as 3 mudas. A primeira muda foi o orégano, essa muda é a muda de salsa, e agora o alecrim. Veja que vai ser preciso retirar um pouco da terra do torrão para que caiba no vaso. Agora, terminamos de completar o vaso com o substrato. Até a próxima superfície do vaso. Vá apertando em volta das mudas, fazendo com que as mudas fiquem firmes no vaso. Agora ele vai completar só com um pouco mais de substrato. E então o nosso vaso está pronto. Você também pode utilizar seixos como decoração, fica a seu critério.